Amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, paroquianos de Nossa Senhora do Rosário, que alegria podermos nos encontrar nesta segunda-feira, início de mais uma semana, para acolher e refletir a palavra de Deus. O Evangelho indicado para esta segunda-feira da 22ª semana do tempo comum é de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4, versículos que vão do 16 ao 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Querido irmão, irmã muito querida e amada em nosso Senhor Jesus Cristo, acabamos de acolher o Evangelho proposto para esta segunda-feira, por sinal, o último dia do mês de agosto. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4, versículos que vão do 16 ao 30. Que mensagem nós podemos tirar deste texto sagrado? Nós vimos
Jesus, indo à cidade de Nazaré, o seu lugar, onde se encontravam os seus parentes, amigos, as suas origens. E no dia de sábado, na sinagoga, ele vai proclamar a palavra de Deus, os ensinamentos divinos. No proclamar a palavra de Deus, ele se depara com o texto do profeta Isaías, com a palavra do próprio Deus. Como nós sabemos, o profeta, ele fala em nome de Deus. Então, o que Deus tinha falado através do profeta Isaías, e agora falava através do profeta maior, Jesus. Ele é o profeta dos profetas. E aí aquele famoso texto, de Isaías, muito conhecido, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Diz que depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Então, neste texto proclamado por Jesus naquele dia de sábado na sinagoga, estava o seu programa de vida, como ele iria caminhar junto aos homens e às mulheres. E Jesus, de A a Z, como 2 mais 2 são 4, ele vai cumprir na risca este programa. Nada ele deixou de fazer, nada ele deixou de cumprir o que já tinha sido falado por Deus através do profeta Isaías. Após essa leitura, todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Mas vêm os questionamentos. Não é este o filho de José? Este que está aí, falando essas coisas, anunciando este programa. Não é este o filho de José? Quer dizer, nós conhecemos este menino, conhecemos as suas origens. E aí? Ele irá fazer, dar conta de tudo isso? Nós conhecemos o dia a dia dele, filho de pessoas humildes, simples, filho quer dizer de pessoas humildes, simples, como que as pessoas humildes, simples, José um carpinteiro, Maria uma dona de casa, e a verdade é que não acreditaram nele, não deram crédito, às palavras de Jesus. E aí Jesus vai dizer: sem dúvida vocês me repetireis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer
que fizestes em Cafarnaum. Então, nós queremos que aqui, seja feito tudo o que fez lá para as bandas de Cafarnaum. Nós sabemos que na sua terra natal, junto aos seus, Jesus não fez muitas coisas. E não fez muitas coisas por quê? Porque não acreditaram nele. Quando Jesus curou a muitos e continua curando, o que ele pronunciou? A tua fé te curou, a tua fé perdoou os teus pecados, a tua fé te salvou. Faltando a fé nos seus conterrâneos, ele não pôde fazer muitas coisas. Não por causa dele, Jesus, mas por causa da falta ou por causa da pouca fé. Não acreditaram em Jesus. Ele vai citar dois exemplos. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. Também, olha aí, ele vai cuidar de outra viúva, em outra região. Com certeza, desacreditado também, junto aos seus. E aí vai levar a palavra de Deus, vai cuidar dos seus irmãos em um outro canto, em uma outra realidade. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Então, mais um exemplo de um profeta, aqui o profeta Eliseu. Ele vai cuidar de um leproso fora do seu habitat. E por que isso? Também os seus conterrâneos não acreditaram no profeta Eliseu. E ele não era porque em Israel não tinha leprosos, muitos leprosos, que precisavam ser cuidados, amados, mas não acolheram o profeta. Ele vai fazer o bem em um outro lugar, mas não deixa de fazer o bem. Diz que, escutando aquilo tudo de Jesus, os que ali se encontravam ficaram furiosos com as palavras do Mestre, do profeta maior Jesus. Levaram-no e o expulsaram da cidade. Foi expulso da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Já estavam ali querendo eliminar Jesus, dar fim a Jesus. Tão furiosos ficaram, irritados ficaram. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Quer dizer, prosseguiu seu caminho. Aqui vocês não quiseram acolher a palavra de Deus, os ensinamentos do Pai, nenhum problema. Outros irão acolher. Ele não para, não desanima com aquilo. Prossegue o caminho, quer dizer, vai para um outro lugar. Outros irão acolher a palavra de Deus. Jesus também, por muitas vezes, ensinou aos seus seguidores: quando vocês chegarem em determinado lugar, numa determinada gente,
não acolherem a palavra de Deus, não se preocupem não desanimem, não queiram pendurar as chuteiras, sacudo até a poeira que as sandálias absorveu e partam para um outro lugar. Prossigam o caminho, não desanimem. Quantas vezes nós, o padre, você, meu irmão, minha irmã, não sabemos valorizar o que é nosso, as coisas nossas, o que é da nossa gente, do nosso povo. O melhor é o que nos chega de fora, como nós costumamos dizer, enlatado. Isso aqui é que é bom, isso aqui é que presta. O que é nosso, produzido do nosso meio, da nossa gente, do nosso povo, não tem valor, não significa nada. Então que nós, no nosso dia a dia, não façamos como os conterrâneos de Jesus. Saibamos valorizar todas as coisas, todas as pessoas, tudo o que possamos imaginar. Mas não esqueçamos de valorizar em primeiro lugar o que é nosso, o que é da nossa gente, da nossa cultura, da nossa terra. Isso aqui é que é bom. Se o que é de fora é bom, isso aqui é melhor, porque é nosso, do nosso meio, da nossa gente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, uma boa semana para todos e muito obrigado.